outra melhoria foi a criação dessa categoria atleta de base. Só que exatamente essa idade, antigamente ela fazia parte da categoria nacional. E aí o que aconteceu? Criou uma categoria nova, ok, só que esses atletas, os jovenzinhos que estavam lá na categoria nacional, que recebe esse valor 1.025 agora, eles foram para baixo, entendeu? Então, assim, ponto positivo e negativo, mas buscando atender a base e deixando claro, né? Porque uma nomenclatura para quem é novo, chegando, né, no esporte, eu acho que fica bem claro que o programa atende esses atletas, né? O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora Maressa Nogueira, da Universidade de Santa Cecília, e o entrevistador é o doutorando pela USP, membro do GPESP, Yuri Salim de Souza. Boa tarde a todos, meu nome é Yuri Salim de Souza, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, e venho aqui, essa tarde, aqui fazer a segunda parte da entrevista com a professora doutora Maressa Nogueira sobre Bolsa Atleta. Perfeito, que bom que melhorou, a gente fica feliz, né, com essas coisas, né, a gente vê tantas coisas negativas, tantas coisas que acabam, tantas coisas que não conseguem ter uma continuidade, ver um programa tendo essa continuidade aí, melhorando ainda, né, a sua eficiência. Entretanto, Marissa, existem algumas falhas aí, algumas barreiras que você considera no Bolsa Atleta? Atualmente? Sim, primeiro que é esse processo burocrático, né? Embora seja necessário, obviamente, mas tem esses documentos para enviar. No passado já tiveram outros, muito mais, quase o dobro de documentos para enviar, tanto para inscrição quanto para prestação de contas, tá? Mas não deixa de ser um processo burocratizado e que fica um pouquinho mais complicado. O fato dele ficar muito tempo sem reajuste, né? Muito tempo mesmo. Esse valor antes do 370 era outro, né? Então, se você parar para pensar, desde 2005, ele começou com o valor, foi reajustado e depois teve o reajuste mais recente, foi depois de 14 anos. Então, só 2 reajustes ocorreram, né, ao longo de todos esses anos. A possibilidade, mas também depois eu já vou explicar, né? É uma limitação, mas eu particularmente compreendo, do fato de apenas uma competição ser válida para pleitear, né? Mas é absolutamente assim compreensível, porque imagina o atleta, ele de verão, né? Como eu disse o exemplo da natação, imagina se ele tem oportunidade, eu não fui para o de verão, eu fiquei doente, me lesionei, por exemplo, né? Não fui nem por falta de recurso financeiro do clube, alguma coisa nesse sentido, mas eu me lesionei e perdi minha única oportunidade. Esse seria realmente uma coisa muito negativa para o atleta, né? Se ele se lesionou, ele não vai ter uma outra oportunidade, mas se é aberta essa oportunidade de 2 eventos no ano, você praticamente quase dobraria. É porque o campeão, às vezes, vai ser o campeão do inverno e de verão, o segundo, terceiro colocado ali se alternando, né? Mas imagina se o pódio todo se alterna. Então, o que você tinha de recurso para atender, vou falar 100 atletas, você teria que ter de recurso para atender 200. Então, esse critério também, critérios são necessários, né? Porque existe um recurso que é limitado, ele não é infinito, tá? Um outro ponto importante que eu acabei de lembrar, desculpa, né, voltar, mas em todos esses anos que eu acompanho o Bolsa Atleta de bem perto, nunca faltou recurso, tá? Nunca faltou. Então, todos os atletas que eles têm condições de pleitear e que, de fato, enviaram os documentos corretos, eles foram pleiteados. Eu, particularmente, eu nunca tive nenhuma experiência com nenhuma modalidade que eu acompanhei, que algum atleta teve, além de estar dentro dos critérios, enviou todos os documentos corretos e ele foi
olha, a sua categoria teve um critério e a sua prioridade estava lá para o final, embora você atenda todos os critérios, embora a sua documentação esteja correta, você não foi pleiteado. Não, todos foram pleiteados com benefício, tá? Então, isso também é um outro ponto bastante positivo. Um ponto negativo, que estava até na ponta da língua e eu acabei me esquecendo agora, pode considerar negativo o fato do atleta poder pleitear apenas uma categoria e apenas uma prova, né? Mas eu penso também no outro lado que é justo, né? Então, o atleta, ele venceu na natação, por exemplo, você tem a possibilidade de atletismo, de disputar diversas provas. Você foi campeão em 3, 5, 7 provas, você vai pegar 7 bolsas, tá? Então, acho que isso também é um ponto de vista, sabe? Mas de barreiras, esse processo burocrático, né, que precisa ter um pouco mais de paciência de fato, a necessidade de você ter alguns contatos para tirar dúvidas, que fique bem claro que é para tirar dúvidas, para facilitar esse caminho, para você não bater cabeça sozinho, né? E a necessidade também de você manter os resultados. Então, eu vou pensar num atleta que se lesiona. Eu fui para Jogos Olímpicos, por exemplo, porque os Jogos Olímpicos, meio que ele te habilita ao longo dos 4 anos, porque tem o ciclo, né? Para você. O que vai me dar condição de continuar a cada um dos próximos anos, após os Jogos Olímpicos, né, de Paris, a me manter na categoria olímpica? Você estar disputando campeonatos internacionais. Então, pode ser que uma determinada época eu tenha me lesionado, fiz uma cirurgia e eu não consegui, né? Então, eu fico limitado, eu vou perder. E já puxando essa parte de quais são os fatores que levam a esse corte, a ruptura do benefício, no caso de doping, por exemplo, né? Então, o atleta que ele é atestado positivamente, né, nos testes antidoping, ele também perde direito ao benefício, né? Então, assim, eu acredito que não sejam extremos nem os facilitadores e nem as barreiras para o programa, né? Eu acho que diante aí do cenário nacional e internacional, é um programa muito importante. Me lembrei de outro. A gente pode considerar como uma barreira para os atletas mais jovens, os que estão entrando, tá? Quando eu falo de categoria nacional, de uma categoria adulta, que na categoria nacional eles têm aqueles 3 níveis, né, que eu falei, que seriam o infanto-juvenil, o júnior e o adulto. Quando é o adulto, é sem limite de idade, nem mínimo nem máximo, é que o programa coloca 14 anos. Mas vamos supor, tem um atleta que ele está sempre no topo. Eu estou falando atleta porque sempre estou considerando uma modalidade individual, mas é o time também, né? O time está lá, sempre vencendo, mas o atleta está lá sempre vencendo. E não consegue. Cadê a base chegando? Cadê os novos, as revelações? Então, tem um atleta que ele, no nível nacional, isso eu vejo como uma barreira, né? Um atleta que, para natação, às vezes, tá? Às vezes, se tiver algum nadador aqui, já peço desculpas antecipadas, ninguém tem prazo de validade, nenhum atleta, né? A gente que fez a nossa transição sabe bem como é esse momento, mas se a gente pensar na renovação de toda a modalidade, um atleta, às vezes aos seus 35, quase 40 anos, ele tem condições, sim, de continuar como o melhor atleta do Brasil, recordista mundial, ok, mas às vezes ele chegou num limite que ele se destaca dentro do cenário nacional, né? E o atleta que está chegando, ele não consegue romper essa barreira e às vezes vai postergando a possibilidade de novas experiências, né, desse atleta mais jovem, tá? Então, assim, é uma situação também com duas visões, né? Eu posso ver como uma barreira para as novas gerações, mas como um facilitador para esse atleta
que, independente da idade, ele ainda tem performance para estar se mantendo como o melhor do seu país, né, e até representando o país internacionalmente, né? Perfeitamente. E existe alguma porcentagem de atletas que é contemplado em cada categoria? Existe um número específico em cada categoria de atletas que pode ser contemplado, Marisa? Olha, essa limitação, ela nunca apareceu em nenhum lugar, viu, Yuri? Não tem no edital, né? Já houve no passado um critério de prioridade, e essa prioridade viria da categoria mais alta para a mais básica. Então, seria lá pódio, a olímpica, paralímpica, depois internacional, nacional, base estudantil junto. Mas, como eu disse para você, nunca faltou recurso. Eu desconheço qualquer atleta que tenha sido, e também me reduzo assim ao meu ambiente, né? Não conheço todos os atletas de todas as modalidades, não tenho contato com todos, mas nem mídia, nem, né, assim, no mundo esportivo, eu não fiquei sabendo. Olha, eu tive os meus documentos aprovados, mas eu não fui pleiteado. Desconheço, né, qualquer porcentagem. E a gente sabe que a pirâmide ela vai afunilando, né? Então, a porcentagem de bolsa pódio vai ser menor do que a estudantil, né? Talvez, Yuri, um grupo aqui no Brasil, né, como a gente está num ambiente acadêmico, que provavelmente tenha analisado esses dados, tenha sido do professor Fernando Mesadri, lá da Federal do Paraná, né, do Instituto Inteligência Esportiva. Eles têm bastante análise voltada para o Bolsa Atleta, então pode ser sim que eles tenham feito análise de porcentagem ao longo dos anos, de um ano específico. Eu sei que, né, tanto os cursos que a gente vai fazer, congresso que participa, até COB Expo, né, muitos deles às vezes estão presentes lá para palestrar, eles têm um BI, né, se eu não me engano, ele é público, né, você pode ir lá brincar, tal, ver alguns dados. Eu não tenho 100%, né, de certeza, mas em algum momento eu sei que, assim, publicação eles têm com relação à Bolsa Atleta, né. Eu já teve até trabalho de conclusão de curso. Na época a gente tinha, né, uma das melhores atletas aí da maratona aquática do Brasil, medalhista olímpica, aqui na Faculdade de Educação Física. Então o grupo das meninas que estudou, né, com ela quis fazer sobre a maratona aquática, e daí fizeram sobre o Bolsa Atleta na maratona aquática, né? Então, mas assim, uma porcentagem definida como limite, desconheço, isso não tem nem no edital. Perfeito, perfeito, Marisa. E qual que é o cenário atual hoje do Bolsa Atleta e quais foram as principais mudanças que surgiram aí ao longo do tempo que você percebeu aí desde 2005 aí que você analisa isso? O que você percebeu de principais mudanças aí no Bolsa Atleta? Certo. Bom, a principal mudança foi a possibilidade do atleta poder acumular outros benefícios de outros programas, além de patrocinadores, né? Isso realmente é muito importante para o atleta. É, outra melhoria foi a criação dessa categoria atleta de base. Só que exatamente essa idade, antigamente ela fazia parte da categoria nacional. E aí o que aconteceu? Criou uma categoria nova, ok, só que esses atletas, os jovenzinhos que estavam lá na categoria nacional, que recebe esse valor 1.025 agora, eles foram para baixo, entendeu? Então, assim, ponto positivo e negativo, mas buscando atender a base e deixando claro, né? Porque uma nomenclatura para quem é novo, chegando, né, no esporte, eu acho que fica bem claro que o programa atende esses atletas, né? Então, na categoria nacional, fica de um juvenil para cima. Outra melhoria muito importante foi com relação às gestantes, né? Essa é uma mudança bastante recente. Então, o fato dela estar gestante não a exclui de maneira automática do programa, muito pelo contrário, ela comprovando o período, ela tem a bolsa renovada automaticamente, né? Ou vou falar assim, ela terá, né? Porque isso é novo, então ela vai justificar e vai poder ter
a sua bolsa aí renovada e retomar os treinamentos, que muitas atletas, né, acabam fazendo isso. A inclusão dos atletas surdos, né, que ao longo desse tempo, no início aí, a gente não tinha. Essas foram as principais melhorias. E um reajuste, né? Poderia ser um pouquinho mais frequente, mas a gente entende, né, se a gente tem algumas limitações na nossa parte financeira pessoal, né? Imagina quando você fala no cenário nacional. Mas, de maneira geral, é um programa que eu vejo como muito positivo, embora também tenha conhecimento das críticas, né? Porque no mundo esportivo a gente conversa com outros dirigentes, coordenadores, gestores de esporte, houve pai, houve atleta, treinador, mas eu vejo como bastante positivo. Tem programa, Yuri, de estado, eu deixei de acompanhar, tá? Mas pelo menos o de Minas Gerais, ele tinha uma bolsa oferecida até para treinador em função do benefício do desempenho daquele atleta, tá? Então, assim, para quem tiver curiosidade de ir atrás desses outros programas pelo seu estado, né, na sua cidade, então é importante ler o edital, porque cada um oferece benefício para uma população diferente, né? Só atleta e treinador, os guias agora dos atletas do esporte paralímpico também foram incluídos, então essas foram as principais mudanças. E uma outra também, lá antigamente, e isso vem mudando, eu acho que pouquinho antes da pandemia, o sistema se tornou online. Antes a gente tinha que enviar o impresso, correio, né, tirava cópia do RG, CPF, era a declaração do clube, era a declaração de confederação, já teve época de declaração de federação, tem um plano esportivo para o atleta enviar, onde você treina, qual a competição que você vai, qual prova que você vai nadar, disputar, né? Qual período, a cidade, qual a sua meta de resultado, isso eles chamam de plano esportivo. Então, tudo isso ia no envelope. Inscrição e depois termo de adesão, que depois que sai no Diário Oficial a relação dos pleiteados, né? Você vai lá abrir sua conta na Caixa Econômica Federal, independente da idade do atleta, a conta tem que ser no nome do atleta. Aí você vai pegar essa conta e vai preencher o termo de adesão. Se o atleta não tem 18 anos, o responsável vai assinar também aquele termo de adesão e, na época, enviava pelo correio. Hoje, essa documentação diminuiu, ela foi reduzida para CPF, RG, o documento que tem que enviar, né? Fazer ali o upload. A declaração do colégio, ou se não é estudantil, clube e confederação. Esses documentos você faz o upload, então você recebe pelo e-mail da sua confederação, digitalizado do seu clube, envia para o programa e você vai acompanhando por ali. Então, isso facilitou muito também essa parte tecnológica. Se pensar na Bolsa Pódio, então, tem muito mais documento para você enviar, atestado médico precisa ser enviado, coisa que nas outras categorias não exigem, né? Mas isso melhorou bastante o processo. Lembrei, Yuri, de uma barreira bastante grande. Diante dessa quantidade de atletas, essa extensão que o Brasil tem, o programa ele demora, ele leva tempo. Você não recebe as 12 parcelas, uma por mês. Às vezes você recebe 2, 3 no mesmo mês, porque você não tem 12 meses. Então, por exemplo, estamos em fevereiro, as inscrições online são nesse período. Aí, eles vão divulgar o resultado em abril. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. O primeiro não aconteceu nada em janeiro, inscrição em fevereiro, passa março para poder analisar todos os documentos de todos os atletas que enviaram. Abril vai sair o resultado. Imagina, maio, quase junho, para você ter o prazo para... geralmente tudo ali gira em torno de 30 dias, tá? 30 dias para esse prazo, recebeu um aviso, mas 30 dias, entendeu? Faltou alguma coisa, eles avisam, tá?
Pelo sistema eles avisam, olha, a declaração veio errada, faltou o documento. O que não pode é, nesse período, você não enviar nem o RG. Se você não enviou nem o RG na inscrição online, você já está fora do processo. Ah, mas e se eu não enviar os outros? Tudo bem, eles vão pedir uma complementação de documento, e daí você ganha 30 dias. Vamos supor que, poxa, eu estou dentro de um clube que ele é gigantesco. Todas as modalidades estão pedindo para os seus setores, né, no mesmo tempo. Então, cria uma fila gigantesca. Aí você pode enviar ele depois, porque você meio que ganha os 30 dias, né? Mas, então, esses documentos acabaram diminuindo. Ah, estava falando do prazo, né? Então, lá por maio, junho, é que você vai acabar assinando eletronicamente, é só uma caixinha de seleção. Clicou ali, sabe, tipo, ciente, concordo, né? Aqueles termos que às vezes a gente não lê. Então, o finalzinho ali, você assina. Se o pai precisa do responsável, né, também assina de maneira eletrônica. Por onde que você vai assinar? Você vai acessar sempre a área restrita do atleta pelo site gov.br. Então, já tem isso vinculado a essa conta de cada cidadão brasileiro, né? E aí assina eletronicamente, então você já não é que perdeu, já você levou quase 6 meses em todo esse processo. Aí você tem um ano, né, um ano que não dá para ter os 12 meses mesmo, você tem um período para receber as 12 parcelas, e o pessoal agora, tem gente aqui, atleta, que nem terminou de receber as 12 parcelas e já vai começar com uma nova inscrição, obviamente, desde que atenda aos critérios, entendeu? Então, esse é um fator complicador. Por conta dessa burocracia, leva um tempo, né? Então, assim, embora seja para um grupo seleto, que tem que estar entre os 3 melhores, né, pelo menos do nível nacional aí para pleitear, a gente sabe que é um nível de exigência bastante alto, mas mesmo assim são muitos atletas, tem que ter muita gente lá para analisar, e esse processo ele leva muito tempo. Mas, assim, nenhum atleta até hoje recebeu menos de 12 parcelas, tá? Talvez ali o Bolsa Pódio, porque é um valor maior, um processo um pouco diferente, e daí eles já começam um novo processo, olímpico, enfim. Mas dessas categorias, desde atleta de base até o nível olímpico, todos recebem as 12 parcelas, ok. Abre a nova inscrição, prestação de contas bonitinha, começa a receber o novo benefício. Por fim, Marisa, para a gente ir se encaminhando para o final aqui, minha última pergunta é: o que você acha que pode ser melhorado em ações futuras para o Bolsa Atleta? Olha, para o Bolsa Atleta, eu acho que a gente precisava ter um sistema, mas talvez isso com uma parte maior de tecnologia envolvida, e eu sei que eu vou dar um presente aqui que a gente fala. É um presente que às vezes não é presente, né? Porque você oferece uma solução criando alguns outros trabalhos extra, né? Mas que a gente tivesse uma projeção melhor desenhada dos atletas. E mesmo assim a gente tem o que a gente vai considerar de outlier, né? A gente já teve na natação um recordista mundial aos 42, 43 anos. Ninguém do Brasil ganhava dele, do mundo ganhava dele, tanto que ele era recordista mundial, né? Na prova dele aos 43 anos. Então, mas que a gente conseguisse desenhar um pouco melhor o padrão dos atletas a longo prazo, né? Que talvez a gente conseguisse colocar um pouco mais de atleta na base para focar nesses ao longo dos anos. Talvez seja uma ideia um pouco mais, posso dizer, fantasiosa, né? Não muito realista, mas sempre visando uma renovação desses atletas, dar oportunidade para novos atletas e ajudar também os atletas que estão num momento de decisão para fazer uma transição para fora do esporte, né? Quem foi atleta sabe que é bastante difícil esse momento, que muitas vezes o que você recebe enquanto atleta financeiramente não é o que você vai receber no seu primeiro emprego sem ser atleta, né? Ainda que a sua carreira esteja no meio esportivo, como um professor da sua modalidade, de outra modalidade, um personal, um fisioterapeuta esportivo, ou não,
me formei em engenharia, direito, enfim. A gente fica com uma demanda tão grande, né, que isso também é um objeto de estudo dos grupos que a gente está envolvido, né? A gente tem uma demanda tão grande no esporte que compete com a demanda acadêmica, que quando você vai para o mercado de trabalho, aquele estudante que teve a sua formação enquanto estudante e não acumulou uma formação enquanto atleta, também não vai ter algumas habilidades, né, sociais desenvolvidas, as soft skills que a gente acaba desenvolvendo no esporte, mas ele teve uma dedicação diferente aos estudos, um estágio, né, esse primeiro contato, e o atleta ele vai ter esse primeiro contato muito depois, né? Então eu acredito também que o Ministério está indo num caminho bastante positivo, porque quando a gente fala de Ministério do Esporte, a gente já tem o programa Bolsa Atleta, eles estão empenhados aí desde a Lei Geral do Esporte, né, do ano passado, na formação de grupos e pesquisadores, no qual o professor Renato está envolvido, né, nesse grupo de 13 pesquisadores, para discutir esse momento de transição de carreira de atleta. Então, quem sabe, no futuro, às vezes a gente não consegue fazer um link, né, do Bolsa Atleta, oferecendo esse suporte exatamente para os atletas que estão no seu momento de transição, né? Ou oferecer um suporte melhor educacional para esses atletas que são estudantes também, ou que trabalham, porque essa também é uma discussão específica do eixo 2 que a gente está junto aí discutindo, né? Do grupo de trabalho lá do Ministério do Esporte. Então, isso eu vejo como bastante positivo e viável, né? Porque é algo que já está caminhando aí junto com a secretária Isiane Marques, né? E todos os seus assessores lá, dentro do Ministério da Secretaria de Excelência Esportiva. Perfeito, Marissa. Te deixo à vontade aqui, caso tenha mais alguma coisa que você queira falar, que não foi perguntado aqui sobre o Bolsa Atleta, caso tenha alguma outra observação a fazer, pode fazer para a gente ir já encerrando a entrevista aí, já encerra a gravação. Certo. Bom, eu me coloco à disposição para quem tem algum tipo de dúvida, seja de ordem prática, né, para quem realmente é algum atleta que, ou nada, eu sou estudante, eu sou acadêmico, eu estou acompanhando, né, o canal, mas eu conheço alguém que está nessa carreira de atleta e eu gostaria de ajudar, pode entrar em contato comigo, né, eu acho que fica até mais fácil pelo Instagram, né, é maressa.nogueira. Mas para quem, do ponto de vista acadêmico, às vezes quiser, óbvio assim que do ponto de vista acadêmico, até indico o pessoal da Federal do Paraná, né, que eles estudam de maneira mais profunda, mas alguma dúvida que eu possa ajudar, eu me coloco à disposição, e daí pode enviar e-mail para mim, é maressanogueira@gmail.com, né? O edital, Maressa, tá fácil aí, consegue enviar para a gente, tenho aqui, né? Até você, Yuri, se não sei qual que se o canal costuma fazer isso, mas tem o link do edital, se pelo menos é o desse ano, se você quiser, encaminho sim, e já deixo aí alguma outra coisa também que o canal precisar de informação para vocês deixarem, né, à disposição do pessoal aí de maneira mais imediata, me coloco à disposição e mais uma vez agradeço o convite, né, de poder falar sobre esse assunto que é tão importante aí no desenvolvimento dos atletas, no orçamento das famílias, né, e que também de alguma forma acaba beneficiando os clubes, né, que também não tem um recurso que é infinito, são recursos finitos aí que a gente tem para lidar com o esporte. E agradeço mais uma vez o seu convite e o convite também feito pelo professor Renato. Parabéns aí pelo canal, por todas as entrevistas e contribuições científicas que vocês têm feito. Muito obrigado, Marissa. A gente vai colocar assim, depois você encaminha, a gente vai encaminhar aqui, vai deixar embaixo na descrição do vídeo que vai para o YouTube, a gente deixa aqui o edital na descrição do vídeo, sim. Acho que é importante para quem for assistir e ter esse conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito esclarecedor, parabéns aí pela entrevista. Vou encerrar a gravação. Quero agradecer a todos que ouviram, tiveram a oportunidade de assistir aí e até uma próxima. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista,
por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.